chegando aqui no Alquimia para a gravação de mais um episódio. E você ainda não sabia que aqui no Espaço Alquimia eles têm um estúdio para gravação, não só de podcasts, mas de entrevistas e, obviamente, de vários outros conteúdos. Além disso, né, queria agradecer, claro, ao Espaço Alquimia pela parceria. Sem eles, né, o nosso podcast não seria possível. Então, a gente tem livraria aqui, tem cafeteria, tem um espaço de moda feminina, de joias e semijoias. E, claro, obviamente, não poderia deixar de falar do cinema, né? Que é, obviamente, o maior lazer que a gente tem aqui em entretenimento, além do podcast, tá? Então, quando vocês chegarem aqui, vocês vão ter sessões exclusivas. Funciona, claro, sábado, domingo e feriados. Além de ter, claro, o próprio bar, snack bar, né? Do cinema. E vários outros conteúdos. Fala, turma! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CTcast, do nosso podcast. E hoje a gente vai falar de um tema, eu não sei se tão interessante, mas sempre muito provocativo. Brincadeira, é sempre muito interessante todo o tema que a gente traz aqui. Claro, hoje com ele, né, Austerclínio Marinho, grande conhecido aí de muitos carnavais, vocês vão entender por que aí no decorrer do episódio. Formado aqui também na Universidade Federal do Sergipe, meu veterano, inclusive, né? Formamos ali numa temporalidade muito próxima, acho que 3 ou 4 períodos, né? Então, 3 períodos. 3 períodos mais ou menos, uma distância muito próxima ali. E ele hoje é cardiologista, né? Já atua em diversas áreas, continua atuando hoje, não tão em diversas áreas, mas em diversos lugares. Sim. A gente vai falar sobre isso também, né? E sofreu uma transformação muito grande, né? Recentemente, né? A gente estava até já comentando aqui um pouquinho nos bastidores, e é basicamente sobre esse estilo de medicina novo, né? Essa medicina um pouco mais moderna, medicina 3.0, né? Que é o título do nosso episódio, que a gente vai falar sobre isso, tá? Então, Auster, muito bem-vindo. Já sou íntimo, né? Então é Auster, tá? Aqui também não tem negócio do Dr. Carlos, né? De vez em quando alguém diz assim, Chico, ou algum outro. Rafael mesmo, Cerqueira, né? Você sim. passava todo. Ô Chico, e não sei o que lá. Rafael foi meu colega de turma na escola, no Master. Sim, ele foi meu colega também de turma no Amadeus, já no assistente. Né? Então aqui não tem cerimônia não, você fica à vontade. Eu já conheço você de longa data, né, naturalmente, mas o público talvez não. Então antes da gente efetivamente começar, eu queria que você se apresentasse, né? Quem é Austerclínio, como é que foi essa história, essa guinada, né, na vida e na profissão, naturalmente também, né? Então, eu sou o Dr. Austerclínio, cardiologista. Eu atuo há mais de 15 anos no SUS, principalmente nos interiores do estado. E comecei como clínico, trabalhava nas urgências, ali na região sul do estado, Umbaúba, Itabaianinha, Cristinápolis, e vivia de plantão noturno, um plantão atrás do outro, saía do plantão, ia direto para o PSF sem dormir, aquela correria. Com 3 anos fazendo isso, eu cansei. E aí já estava engordando, a saúde piorando, e aí eu resolvi fazer cardiologia. Foi quando eu entrei no FBHC, fiz a residência de cardiologia, e como eu fiz muita amizade no interior, quando eu terminei a residência, o pessoal me chamou de volta para o interior já como cardiologista. Aí eu atuo nessa região de Umbaúba, Cristinápolis, Itabaianinha. Fui crescendo, estado, né? Fui crescendo e hoje estou no norte também. Toda, né? E agora já estou em Aquidauana, estou em Cedro, São Francisco, Japaratuba. Tudo ali na redondeza de Propriá, um pouquinho mais para frente. Sim. Centro-Sul e já atuei em Propriá também. Do centro para cima é com você. Exato. mas conte aí, beleza. Fez a cardiologia e já começou a atuar como cardiologista aí, né? Pô, dominando aí o centro para cima do estado todo. Daqui para Maceió é contigo, né? Para Alagoas. Mas a continuidade disso, né? Como é que foi? Então, como eu atendo uma demanda muito grande, pacientes do SUS, o que é que eu via? Todo local que eu chego para atender, tá lá aquela fila enorme de pacientes, né? A gente coloca um determinado número de atendimentos, mas sempre tem alguém a mais. E aquilo me incomodava. Toda vez que eu atendia um paciente, eu cheguei a comentar várias vezes com eles. Mas quanta gente doente é essa, hein? Como é que pode isso? Era sempre paciente hipertenso, infartado, paciente já teve AVC, insuficiência cardíaca, muito doente, já usando muitas medicações.
e me incomodava. Eu comecei a pensar, como é que eu posso modificar isso aí? Evitar que essas pessoas cheguem já com uma doença grave estabelecida. Então foi aí que eu comecei a pensar. E ao mesmo tempo eu estava correndo muito, trabalhando muito, eu tinha descuidado da minha saúde também. Então eu estava com obesidade. E aí em 2024, naquelas promessas que a gente faz de Réveillon, eu disse, agora em 2025 a minha mudança vai ser de saúde, de minha saúde. Fiz os exames ali no dia 2 de janeiro. No dia 7, quando eu recebi o resultado, tudo alterado. Estava com triglicerídeos altos, esteatose hepática, pré-diabetes, pré-hipertensão, e foi o momento que eu tomei a decisão realmente. Então, eu fiz primeiro em mim a mudança. Comecei a fazer atividade física, mudei minha alimentação e consegui aí reduzir 35 quilos e hoje estou correndo meia maratona. E aí, sabe, por que não levar isso para essa população? Foi aí quando surgiu essa ideia e eu comecei a mudar um pouco o meu foco dentro da cardiologia, saindo mais da atenção ali secundária e terciária, partindo para a atenção primária e primordial, que seria de evitar a exposição a fatores de risco e aquele paciente ali que não tem doença ainda, né, mas que tem exposição a fatores de risco, o cara sedentário, está comendo errado, eu comecei a orientar para reverter esse quadro aí. Essa demora, né, na percepção é algo que a gente vê muito frequentemente, né? Assim, eu parei de atuar já tem um tempo, mas cheguei a fazer consultório de clínica médica e a gente vê que, na verdade, principalmente o homem, né, apesar de ser algo talvez tão rotineiro, a gente ainda trata com uma certa normalidade, né? De o homem em si demorar a perceber que precisa cuidar de sua saúde. E aí existem diversos fatores, né? Eu queria entender, assim, o que é que você acha que, no seu caso, né, fez você postergar tanto o olhar para a sua saúde? Porque, veja, você se formou, você falou que trabalha há 15 anos na cardiologia. Exatamente. Né? Eu vou dizer porque eu já vou fazer 15 de formado, você formou antes de mim. Né? Então, eu já faço 15 de formado agora. Eu estou fazendo 16 anos esse ano. 3 de trabalho, né? Então, 3 de trabalho, aí vamos botar aí mais 2025. Bom, basicamente, quase 15 anos para perceber que, irmão, tem alguma coisa errada aqui, pô. E 15 anos é muito tempo. O que é que você acha que fez você postergar tanto esse olhar para a saúde? Assim? É o que acontece com quase todo mundo, né? Você entra naquela rotina ali de trabalho, eu tenho família, filhos para cuidar, e aí você vai trabalhando, você esquece de você porque você tem outras obrigações e você vai postergando. Próximo mês eu faço, próximo ano eu vou, e aquele tempo vai passando, tem muito compromisso para você cumprir e termina deixando de lado a saúde. Eu pergunto assim porque eu acho que talvez a gente mostrando o exemplo, né, principalmente você aqui, trazendo essa informação para quem está assistindo, a pessoa dizer bem assim, poxa, será que eu não estou no mesmo lugar que ele estava antes da mudança? E de repente eu não estou passando pelas mesmas coisas, né? Tendo muitas atribuições, priorizando, sim. Né? Naturalmente tantas outras coisas, e de repente fazer a pessoa se conectar com isso e partir para uma mudança, né? De repente, inclusive, se tornar um paciente seu, né? Exatamente. Que essa talvez é a grande questão. Você decidiu se posicionar diferente no marketing e está levando isso para um público diferente agora, que não é somente, né, o público sul. Sim. Então, no momento que você decidiu, né, levar essa sua mudança, né, para o pessoal se mostrar nas redes sociais, né, qual era o seu maior desejo ali no momento? Então, só para você ter uma noção como a gente posterga. Aos 35 anos, no meu aniversário de 35 anos, eu pensei, se eu não mudar, eu vou adoecer em breve. Eu tenho até os 40 para mudar. Então, eu já coloquei um prazo de 5 anos e cumpri esse prazo sem fazer exercício, sem fazer nada para virar o jogo. Só quando eu completei os 40, que aí foi um tempo que eu tinha dado realmente de limite, que eu realmente virei o jogo. Então, é muito comum isso. A pessoa fica postergando, ainda tenho mais 5 anos, eu tenho mais 2 anos, eu não tenho nada, eu estou bem, não sinto nada, meu exame está normal. Até que chega uma hora que o exame não fica mais normal. Foi o que aconteceu comigo. O digital, eu sempre fui muito ligado com a privacidade. Tá? Eu entrei ali, tem uma outra face minha aí que é do setor financeiro, né?
Então, eu entrei no mercado de criptomoedas, foi um dos primeiros. No Sergipe deve ter sido o primeiro, mas um dos primeiros do Brasil, em 2015. E ali o pessoal já dizia, está na hora de você entrar aí no digital. E eu, não, na verdade eu queria me esconder, eu tinha medo dessa exposição. Os anos foram se passando. Principalmente porque não tinha tanta conexão com o que você efetivamente fazia, que era ser médico. Né? E aí, há um ano e meio mais ou menos, um amigo meu de escola, doutor Armando Batalha, que é advogado, ele conversando comigo, ele disse, Austin, se você for para o digital, você vai explodir. Por quê? Porque você comunica bem, você fala na linguagem do povo. Vamos gravar um podcast para a gente ver? E aí eu fui, gravei com ele e realmente foi um sucesso a gravação, foi muito bom. E aí eu fiz um vídeo. Na época, quando eu ia gravar, era uma tensão muito grande, eu não conseguia ter espontaneidade. De início não funcionou, mas eu continuei gravando, ficava gravando no carro, treinando, sempre gravando e fui perdendo assim aquela timidez. E de fato aconteceu agora em janeiro. Eu com a equipe lá do Dr. Diego da Next Level, eles começaram a me assessorar, eu gravei um vídeo, quando soltei esse vídeo, o vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações e ali em menos de um mês eu saí de 2.000 seguidores para 30 mil seguidores. Aí foi quando eu deslanchei mesmo, perdi a timidez e comecei a gravar. Diz dentro do meio digital, foi quando você viralizou. É assim que a gente sempre diz lá pro pessoal. Não, viralizou com aquele vídeo, viralizou e tal. E normalmente acontece, né? Tem um ponto ali de virada de chave, tem um ponto de inflexão na jornada do digital, que normalmente diz pra gente, não, realmente esse é o caminho, eu preciso ter um olhar diferente para isso. Mas veja, você me falou que você já tinha uma necessidade de um posicionamento no digital ali por conta dessa questão de investimentos, né? Mas aí, efetivamente, você entrou no mercado digital por conta da parte médica. Sim, eu comecei na parte de investimentos. Mas e a parte médica, como é que ficou? E a parte de investimentos? Eu tenho um canal ainda, canal. Ele não tem a mesma repercussão do meu Instagram pessoal. É técnico. Mas eu continuo gravando, eu vou ao Paraguai, dar palestras em Assunção, conheço todas as pessoas ali do mercado de criptomoedas, tá? Tenho uma grande penetração. Inclusive, recebi um convite semana passada para fazer aí uma collab com um dos maiores do mercado, que é Guilherme da Criptomaníacos. Então, assim, está ativo ainda, tá? Não é tão forte quanto a área médica, porque a área de saúde a gente sabe que tem uma penetração maior, Sim. mais pessoas, o público é maior, mas estou ativo nos dois. Não, isso é bom, isso é bom. Alfredo Soares fez que é do G4, né? Fez uma postagem recentemente falando sobre essa questão de posicionamento e marketing, né? E falando quanto a cara dos donos dos negócios está sendo importante para a construção dos negócios, Sim. né? Está gerando uma conexão muito maior com as empresas, com o mercado. Mas voltando só um pouquinho, né, para o tema que a gente estava falando no início, em um momento ali, você acha que, além, claro, da saúde física, né, que a gente sempre discute aqui, poxa, acho que nos últimos 4 ou 5 episódios aqui a gente falou muito de saúde física, mas sempre tem um ponto que vem à tona quando a gente fala de saúde física, né, que é a saúde mental, né? Então, você acha que em algum momento ali daquela percepção, você chegou a um esgotamento que você achava que poderia efetivamente atrapalhar seu desempenho, atrapalhar a sua rotina, atrapalhar o que você estava fazendo? Sim, sim. Quando eu terminei na cardiologia, a preparação foi mais para terapia intensiva. Então, eu iniciei a minha carreira de cardiologista dando plantões de UTI, tanto em unidade de infarto quanto pós-operatório de cirurgia cardíaca. E tinha destaque, eu dava muito plantão e tinha um certo destaque. Cheguei a ser coordenador na UTI do Hospital do Coração e no serviço de cardiologia do FBHC, que é o Hospital de Cirurgia, eu era um dos organizadores de escala, tudo, participava ativamente. Mas aí foi nesse período que eu tive o burnout, né? Eu não conseguia mais ficar naquele ambiente de UTI, de hora marcada, chegar lá, dar um plantão de 12 horas, eu comecei a passar mal, tinha muitas crises de ansiedade e tal. Foi aí onde acendeu esse alerta. Eu saí dessa frente de UTI e voltei para a parte ambulatorial.
E aí eu fui postergando mais alguns anos na parte ambulatorial, sempre sobrecarregado, porque eu viajo muito e a viagem desgasta, né? E aí estava assim, com muita ansiedade, tinha crises de ansiedade às vezes na estrada dirigindo. Isso foi um alerta também que eu precisava modificar o meu estilo de vida, na verdade. Eu não cheguei a reduzir o trabalho, mas só o fato de fazer exercício, melhorar a alimentação e perder peso também, a perda ponderal, já me deu uma outra energia. Hoje, os próprios funcionários que trabalham comigo comentam, você já chegava irritado, se tivesse uma pessoa a mais, você ficava desesperado. Hoje não, você vem sorrindo, atende, vem gente a mais, você atende também, e parece que você não está nem aí, entendeu? Muda muito. E a corrida, para mim, que foi excepcional. Eu sofro daquele mal do pensamento acelerado, então o tempo todo pensando, e isso leva a um desgaste muito grande, né, para a nossa saúde emocional. E na corrida, eu consegui desligar um pouco a mente. Enquanto eu estou correndo, eu consigo me concentrar, eu me concentro muito, não escuto música, nada, eu vou tranquilo. E aí eu sinto a minha pisada, eu sinto a panturrilha, sinto o joelho, eu consigo tirar um pouco o foco da mente e colocar no corpo ali, e me alivia bastante na corrida. Você ia dizer que durante a corrida você conseguia até ler. Eu disse, não, aí também não. Não, mas vai que, né? Não sei. Né? Você falou em técnica de concentração, eu não tenho síndrome de pensamento acelerado, mas eu tenho uma alta capacidade de hiperfocar, né? Então, eu também tenho algumas técnicas de tentar manter minha concentração, né? Os meninos eu fico brincando aqui, de vez em quando eu cheiro um óleo essencial, faço meditação, não sei o que e tal, para poder ter esse momento de dizer bem assim, não, porque como a gente hiperfoca, se alguém te dá um comando, na hora que você recebeu, você hiperfoca. Então, se tinha outro lá, você largou aquele lá e vem para cá. E aí fica tem uma grande dificuldade de separar o que é o déficit de atenção, né, porque você não concluiu a tarefa, do que é o hiperfoco, porque na verdade você recebeu uma nova tarefa. Exato. Né? Então eu tenho que ter realmente hoje, porque, meu irmão, e outra, nem falamos ainda, acho que a gente talvez aborde aqui muito pouco, mas a inteligência artificial faz isso, né? Estava brincando com os meus amigos lá, tomei um sermão quando eu fui palestrar da última vez aqui de um mentor meu. Ele falou, cara, tem 6 meses que a gente está esperando o lançamento do seu produto e você ainda não lançou. E a gente está sempre naquela coisa, construindo objeção o tempo todo. Né? E aí eu falei, não se preocupe. Próxima segunda-feira. E olha que eu já gravei muitos, eu tenho uns 20 produtos gravados, tenho e-book escrito mais de 30. Mas é só essa coisa do postergar, não, eu vou fazer e tal. Falei, em uma semana eu faço. Não tem problema nenhum, eu vou subir tudo e tal, não sei o que lá. Aí alguém me deu 2 ou 3 tarefas lá, eu faço consultoria de gestão e administração de empresa, né? Cara, de quinta-feira para cá eu construí 3 aplicativos, publiquei, botei para rodar. Não sei. Mas o seu não sai. Exatamente, entendeu? Por conta disso daí. Então tem que estar o tempo todo arrumando uma maneira de se concentrar, né? Você falou aí sobre... peraí. Você falou aí sobre a questão da sua mudança de rotina, que aí isso ajudou pra caramba. Mesmo não mudando a carga de trabalho. E aí a gente fala de atividade física, de sono, de alimentação, de uma série de outras coisas, inclusive até, sei lá, hábitos de leitura, sei lá, qualquer outra coisa nesse sentido. É dessa base que parte, né, o principal cuidado que você tem com seus pacientes, ou você tem mais alguma outra coisa que você, né, traz para o seu paciente? Porque a gente gosta muito de mandar, né? Acabei de dar um exemplo aqui, a gente gosta muito de faça isso, faça mas aquilo, não faz, né? Mas fazer é mais difícil. Mas dentro do cuidado do seu paciente, né? Você falou muito dessa mudança de rotina e eu sei que provavelmente você deve fazer isso para eles também. Sim. O que é que você leva, né, para ele, né, nessa bagagem, nesse conhecimento de cuidado de uma certa forma? Os nossos pilares no tratamento para que a pessoa mude de estilo de vida são os básicos. Quais são? Suplementação personalizada, né, para quem precisa. O sono, eu chamo de hibernação. Tem que ser um sono revigorante. Não adianta uma noite mal dormida que você vai acordar cansado da mesma maneira. A gente trabalha também com a parte de exercício de alta performance. Eu incentivo muito a corrida, mas tem gente que não gosta de correr.
né? E coloco também ali pelo menos 3 dias de hipertrofia para eles. E o mindset, para mim, é fundamental. Então, um paciente hoje com obesidade, paciente com síndrome metabólica, ele tem muitas objeções, como a gente estava falando de objeções aqui. Eu não consigo correr porque dói meu joelho, eu não consigo ir para academia porque dói meu ombro, eu não consigo comer isso porque eu tenho ansiedade, então eu engordo porque eu tomo remédio. Esse mindset é importantíssimo no tratamento. Se o paciente não mudar a forma de pensar, os ambientes que ele anda, o convívio, né, os hábitos alimentares ali da família inteira, não adianta. Ele pode até conseguir um resultado ali de curto prazo, mas depois ele vai voltar. Então, esse é um pilar que eu trabalho bastante. Como eu passei por isso, eu senti na pele como é difícil, né, o processo de emagrecimento, eu percebi que se eu fizesse um acompanhamento personalizado, iria ajudar bastante o paciente. Então, eu tenho um grupo de acompanhamento. Para quem não gosta de grupo, eu acompanho no individual, eu e a nutricionista, né? A gente fica ali diariamente incentivando. Eu mostro o meu treino, eu acordo cedo, 4h30, vou correr, ou então vou para academia, eu boto a foto lá. Pessoal, estou treinando, olha aqui, olha o que eu comi hoje pela manhã, entendeu? E a gente vai incentivando, pede que eles coloquem também. Quem tiver com algum problema, com alguma dificuldade, alguma ansiedade naquele dia, joga no grupo que a gente vai lhe ajudar. Porque tem pessoas que já estão mais avançadas no processo de tratamento, outros menos. Então, aquele que já está mais avançado ajuda muito quem está começando. Então, isso foi um pilar, uma diferença muito grande nos resultados, foi essa criação desse grupo de acompanhamento. E eu estar lá todo dia, ou pelo menos 3 vezes na semana, mandando mensagem direta para o paciente. E aí, como é que você está? Precisa de alguma ajuda? Está precisando de alguma coisa? Isso aí ajuda muito no resultado. Vamos lá, eu gostei de 2 coisas muito, muito fortes aqui, que eu acho que talvez a gente não tenha abordado dessa forma que você abordou. Primeiro, que é a mudança do mindset mesmo, né? Apesar de a gente falar muito nisso, da forma e tal, e a questão da suplementação personalizada. Mas teve uma coisa mais interessante ainda no final, né? Que é tipo assim, você não atende o paciente, você mentora ele. Exatamente. Né? É uma parada que você está ali diariamente com ele, tem uma questão motivacional muito grande, né? A gente, cara, cada um, né? Se você for para 99% dos coaches que tem aí hoje no mercado, sem nenhum preconceito, nada a ver com isso, mas tem uma maneira diferente de abordar, mas no fim todo mundo quer quebrar a objeção de geral, né? Então eu acho que talvez essa forma de olhar seja muito bacana, né? De entender que o paciente, além do comportamento, né? Além da ação, do resultado da ação dele, ele precisa ter algo que o motive ou que transforme a forma como ele age, né? Como você falou, e talvez o exemplo seja um grande deles. Então eu acho que mentorar é muito bacana. E essa entre aspas, vou chamar aqui de mentoria só para a gente contextualizar, tá? Para quem está assistindo entender o que eu estou falando. Essa mentoria é o seu produto de consultório, né? É o que você vende para o paciente no consultório. Tá. Então, vamos lá. Carlos, eu vou virar seu paciente hoje. Como é que isso acontece, né? Você lá marca com você e aí me desenrola esse processo. Então, o paciente chega lá com síndrome metabólica e quer fazer o nosso protocolo. Nós temos um protocolo. Eu não tenho síndrome metabólica não, tá? Foi só um exemplo, pelo amor. Então, ali, inicialmente são 3 meses. Né? Esse paciente ele vai ter o meu acompanhamento, o acompanhamento da nutricionista. Agora que eu estou no Instituto Martins, tem psicologia, enfermagem, a escala completa para tratamento. Grande abraço para o grande Ismael Martins, né? Doutora Tâmara, um cheiro, também te amo. Temos ali toda a linha de cuidado do paciente obeso. Sim. E aí eu ofereço o grupo de acompanhamento. Algumas pessoas não gostam de ir para grupo e tal, mas a maioria concorda. Sim. E nesse grupo é onde a gente faz essa troca, né? Eu vou passando minha experiência, os pacientes mais antigos vão passando a experiência, os mais novos vão colocando suas frustrações, suas objeções, e um vai ajudando o outro. O paciente que não quer fazer parte do grupo, eu não deixo de lado. Eu mando lá a mensagem. Então, você chegou, eu mando lá. Doutor Carlos, como é que você está? Está conseguindo seguir a dieta? Como é que você está aí em relação à medicação? Está com náusea? Está com algum sintoma, alguma coisa? E vou acompanhando de perto. Cadê seu exercício? Fez hoje? Manda o treino, entendeu? Então, é dessa forma que a gente faz. Tem além, claro, né,
da parte de mentorar e tal, tem meio que uma cobrança mesmo para a pessoa, né, se sentir, digamos assim, supervisionada, né? Exatamente. Porque, principalmente o brasileiro tem muito disso, né? O brasileiro precisa de uma rédeazinha, porque se deixar frouxo, Não faz. Não faz. Isso não é, às vezes não é tão visto assim, mas é importante lembrar. Agora veja, você, e naturalmente é da minha época, a gente já citou aqui diversos serviços, né? Serviços de referência, inclusive. Né? Ano passado, inclusive, eu passei um pedaço da minha trajetória lá no Hospital do Coração também, tive a oportunidade de estar lá. Eu vou dizer assim, pela minha visão, tá? Não, eu não quero ser cancelado, pelo amor de Deus, amo todo mundo. Mas existe um determinado peso da medicina tradicional nesses serviços. Sim. Né? Da medicina aquela tradicional, daquela parte bem curricular, daquela parte bem científica, acadêmica e tal. Sim. Que não é bem o modelo, né, da medicina 3.0. Né? Sejamos bem, né? Não é bem o modelo de estar mentorando o paciente, de estar dando exemplo ali de sua atividade física, é algo que a turma não gosta. Caminhos ali bem diferentes. Vira e mexe a gente recebe uma crítica. Uma observação, né, do nosso trabalho e tal. Na sua perspectiva, assim, na sua visão, qual é a principal diferença dessas... Né, eu fiz até um podcast com o Guto, né, que é um dos meus mentores. A gente falou muito, né, dessa medicina tradicional e da medicina digital, digamos assim, dessa nova medicina. Né, talvez da 3.0. Né? Qual é na sua perspectiva, qual é a maior diferença desses modelos de abordagem do paciente? Então, eu chamo de medicina 1.0 aquela lá dos nossos avós. Aquele médico antigo que não tinha muita tecnologia. Ia na casa da pessoa. Isso, Ele usava ali tato, olfato, paladar, às vezes. Era pura técnica, né? Não tinha aparato tecnológico para usar. Na 2.0, que é essa medicina que a gente estava falando agora, que ainda a tradicional, muita tecnologia, muitos exames, mas o paciente chegou ali, ele deu o diagnóstico, entrega a receita, da porta para lá é o paciente sozinho. Não tem um acompanhamento. Você dá as orientações, mas não sabe se o paciente vai cumprir. A maioria não cumpre as recomendações. E se você não dá o exemplo também, torna mais difícil ainda. Né? Já na medicina 3.0, é diferente. O paciente ele não sai sozinho da sala, eu vou junto com ele. Através de telefone, através do WhatsApp, através de Instagram. E eu acompanho o dia a dia desse paciente. Eu vejo o que ele está comendo, eu vejo se ele está treinando, entendeu? Eu faço essa cobrança e eu dou o exemplo. Eu mostro a minha comida, eu coloco direto aí no Instagram meu treino, a água de coco que eu bebi, o almoço que eu comi, entendeu? E eu cobro deles também. Então, faz uma diferença muito grande. O paciente ele não fica só. E como você disse, o brasileiro ele precisa de um puxão de orelha, precisa de um incentivo, de alguém ali cobrando, senão ele não faz. Então, a diferença é absurda no resultado. Eu vou te fazer uma pergunta agora, mas é para um conselho de mentorado depois, já brincando. Quando você sai do consultório com as pessoas, muita gente corre com você ou por você? Você acha? Não entendi. E assim, você falou que sua paixão virou a corrida, né? Sim. Pô, o cara que diz que a corrida virou o mecanismo central de concentração dele é porque tem um peso... O peso é grande. É literalmente um peso pesado. Então, quando você sai do consultório, você diz, eu saio do consultório com as pessoas. Tem muita gente que corre literalmente com você, assim, fisicamente, ou que acompanha. Pô, você tá correndo aí, mas eu tô correndo aqui e tal. Tem muito disso? Demais. Eu recebo vídeos de pessoas em São Paulo, Recife, Rio Grande do Norte. Cara, eu postei até um vídeo no meu Instagram, Rafael, o nome do rapaz. Ele está correndo em São Paulo e dizendo, olha pessoal, eu estou correndo aqui porque o Dr. Auster, o médico lá de Sergipe e tal, me incentivou a assistir os vídeos dele, e aí eu passei a correr também, então isso é muito frequente. Eles correm mesmo, eles falam, doutor, comecei a correr porque eu vi o vídeo lá do senhor e tal, o incentivo é grande e o exemplo carrega, né? A gente consegue levar as pessoas, e aí a família, os amigos, vários amigos que são ali do meu ciclo,
começaram a correr, emagreceram, mudaram os hábitos. Então, você consegue, através do exemplo e do contágio ali, né, levar as pessoas junto com você na mudança. Me lembro depois de falar sobre isso aí. Quando a gente acabar aqui nos bastidores, eu vou te dar uma dica interessante. Tá. A gente falou um pouquinho da medicina tradicional e, claro que, né, não tenho como dizer que um pedaço dessa medicina existe ainda e é funcional, né? A gente naturalmente não vai, né, produzir talvez uma literatura científica robusta, né, com esse pedaço, mas existe alguém ainda fazendo isso. E a gente precisa falar de hipertensão, precisa falar de síndrome metabólica, precisa falar de dislipidemia, precisa falar de risco cardiovascular, precisa falar de um monte de coisa. Sim. Falando aqui de várias coisas relacionadas à cardiologia, né, por exemplo, né? Nesse sentido, né? E aí já trazendo aqui o gancho de, poxa, eu comecei a me posicionar nas redes sociais e a gente sabe que nas redes sociais não dá para chegar lá e dizer que é ICC, é classe funcional 1, 2, 3, 4. Não é algo que vai conectar na rede social. Como é que foi para você pegar toda essa bagagem que você tinha de cardiologia lá, vou botar aqui quase 10 anos aí só na cardiologia, e dizer bem assim, poxa, eu vou me comunicar com esse pessoal de uma determinada forma que ele vai entender o que eu estou falando? Para mim isso é simples. Eu nunca fui vaidoso, né? Eu vou mostrar o que eu observava de vários colegas. Se ajeita todo ali, cabelinho, eu sou o doutor fulano de tal, estou aqui no congresso não sei de que e tal. O foco é muito para ele, querendo mostrar quem é, e com linguagem que o público não vai entender. Então, isso eu nunca tive. Eu sempre fui de comunicação, eu sempre busco uma maneira de explicar a patologia para o doente de forma que ele entenda. Eu desenho, isso já era uma rotina minha no consultório. Então, quando eu comecei a gravar, eu fiquei até um pouco com medo das críticas, do que é que iam falar e tudo, por conta disso, porque eu simplifico as doenças. E aí eu só coloquei em prática o que eu já faço no dia a dia. Eu explico de maneira fácil para o meu paciente no consultório, passei a gravar vídeos explicando do jeito que eu falo para ele no consultório. daquele jeitão mesmo, né? No começo sofri críticas, a turma não gosta, né? Não, mas a gente brinca que ainda tem a galera, ainda tem os grandes medalhões, né? Exato. Tem muita gente. Na minha área tem muitos, né? Muitos. Eu fui membro examinador da prova de título, né? E, assim, eu deixei a terapia intensiva, né? Eu sou intensivista. E muita gente fala, cara, você é louco, você deixou a terapia intensiva e tal. Às vezes eu até brinco, cara, você nem sabe o quão louco é, porque eu nem médico eu quero ser mais, quanto mais intensivista. Não é que eu não quero ser mais, né? Porque eu encontrei algo que me apaixona mais que a medicina. Eu gosto muito da medicina. A medicina é apaixonante do modo geral. Mas eu entendo que a gestão, ela ainda ajuda mais, ela é muito mais apaixonante para mim. Mas é sempre assim, é sempre essa observação de que alguém tem que criticar o que você está fazendo, independente do incentivo, da vontade de elogiar e mostrar, né, para você aquilo que talvez para você seja a melhor coisa, né? Eu cheguei a gravar um vídeo, aí eu fiz em 2 formatos. Um formato explicando linguagem popular e o outro mais técnica. E aí eu deixei nos comentários, deixa aí a resposta de qual maneira você gostou mais. Foi explicando sobre a hipertensão e a doença renal. Então eu expliquei a hipertensão quando o coração bombeia, entra na artéria aorta, que imagine um tubo de PVC. Quando ele vai entrar na renal, a renal é 2 mangueiras finas. É como você pegar a mangueira do jardim e apertar o bico. Vem uma pressão alta no tubo de PVC e entra na mangueira. E o que é que vai acontecer com o rim? Vai detonar o rim, porque o fluxo sanguíneo vem com muita pressão. Aí depois eu expliquei o sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? E perguntei ao público, com certeza o público respondeu da maneira simples. Da maneira mais fácil, né? E naturalmente isso vem, como você falou, né? A gente tem alguma intencionalidade aqui na nossa fala natural. Eu esperava que você falasse justamente sobre isso, dessa sua experiência pessoal, né? No cuidado, na abordagem, de enxergar muitos desses problemas, né? Às vezes até, claro, já numa cascata final de doença, mas às vezes até antes mesmo deles acontecerem, né? Como você falou, cara, eu identifiquei que eu iria adoecer, né? Porque quando você diz que você tem 5 anos para
começar a se cuidar, é porque você já sabe que você vai ficar doente. Exatamente. Né? Não foi nenhuma mágica, não foi mãe de nada, não foi cartomante nenhum. Nada. Foi dado, você pegou boa parte da ciência que você tinha, né? E identificou que muito provavelmente em um determinado X tempo iria lá, aparecer uma ia coisa. dar um B.O., ia dar uma merda, não tem pra onde correr. Mas como é que, na sua experiência pessoal, você consegue casar tudo isso, né? Assim, não só a linguagem, mas a observação, né, do surgimento de uma patologia, ou até, né, por exemplo, eu tenho uma coisa muito engraçada, curiosa, né, porque eu já fui corrigido aqui ao vivo algumas vezes. Quando eu fazia ambulatório de clínica médica, fazia no interior, fazia em Itabaiana, pessoal mais velho, mesmo aqueles com uma condição, né, numa classe social mais favorável, ou melhor, eles têm muita resistência à mudança de hábito. Batata. Isso ainda é hoje, imagina 10 anos atrás. E aí chegava aquele, né, cara lá com 60, com 70 anos, e a dieta é pão com requeijão de manhã, na Hollywood. Cuscuz, você conhece a Hollywood? sim. Tem conflito de interesse nenhum aqui, viu? Mas o que você faz? Não, eu vou lá na Hollywood de manhã com pão, um requeijão, e lembrando, as fatias são assim, né? Sim. Dessa largura. Várias. Com um cafezinho e tal. Aí de noite, não, sopa de mocotó. Aí como é que você diz para uma pessoa de 60 anos, que está doente, às vezes lipidêmico, às vezes com hipercolesterolemia, às vezes hipertenso, que ele vai parar de comer o pão com requeijão dele, que ele come há 60 anos, e a sopa de mocotó que ele toma de noite também há 60 anos. Como é que na sua experiência, né, na sua, você casa isso tudo Então, aí? Porque dá trabalho, velho. No interior, essa é uma grande dificuldade. O paciente homem, ele não procura o médico, né? Quando ele chega no nosso consultório, ele já vem alguém trazendo. É a esposa ou a filha. E porque tá ruim. Porque já está doente. Já chega com insuficiência cardíaca, hipertensão já refratária, já chega com lesão de órgão-alvo, hipertrofia de ventrículo esquerdo. Então, é um paciente que já vem doente. O digital é que proporcionou isso. Entendeu? No consultório, eu já pego ele doente. Ele já vem para tomar medicação, né? Já vem para fechar diagnóstico. Mas nos vídeos que eu coloco no Instagram, eu consigo sensibilizar adultos, 40, 50, 55, 60 anos, eles assistem ali, vê a mudança que eu tive e ele me procura. Doutor, eu quero fazer aquela mudança que você fez também, entendeu? É dessa forma que eu estou conseguindo atingir essas pessoas. Claro que tem uma grande parte desse público aí que não vem e só vai vir doente, mas está impactando, estou impactando não tem vidas. como também, né? Você está com 60, quantos mil seguidores? 62 mil. Você não tem 62 mil pacientes. Não tem Não, como não. também que você não aguentar atender todo mundo. Não, vai ter gente Mas que está vai vir, atingindo. pô. Mas Graças tá a atingindo. Deus, e tem que vir mais, né? A gente sempre faz métricas de conversão, né? E sabe que tem um número X ali que vai bater, vai converter, principalmente daquilo que capta, né? Às vezes é porque a gente não está direcionando conteúdo, ou não está mostrando claramente o produto, mas isso aí é outra questão. E aí, por falar em apresentação, eu queria aqui, né, pedir licença aqui para fazer um agradecimento especial. Primeiro ao The Barbers, porque, né, sempre antes de vir ao episódio eu vou lá, dou um grau, né, faço minha barba, Os meninos estavam brincando hoje que eu estava copiando, né, a barba de Guto, né? Então, culpa de Tarcísio, que fica querendo fazer minha barba igual a dele, e aí eu que sofro bullying depois. Mas obrigado, né? Se o pessoal está notando é porque, né, pelo menos a identidade, a apresentação é o que fica, que é o que eu justamente quero frisar. A apresentação fala antes de você. Então, se você quer ter uma boa apresentação, uma boa imagem, passa lá no The Barbers, que eu tenho certeza que você vai ter o maior cuidado possível. E, além de cabelo e barba, né, além de corte e barba, a gente tem lá também a massagem. Pô, chega sexta-feira à noite, meu escritório. Minha esposa disse que é meu escritório agora, tem uma cervejinha. Então, super bacana. Já ganhei uma cervejinha, já ganhou um cliente aqui. Botox capilar. E não só isso, eu não estou com ele aqui, mas vou entregar a cortesia do Dr. Osterclínio, serviço completo lá para conhecer a Rua Cristóvão de Barros, número 90, bairro 13 de Julho. Dê uma passadinha lá no The Barros, tenho certeza que o Dr. Osterclínio vai lá. Eu não subi com ela aqui, mas tem uma cortesia para entregar para você, tá? Lá do The Barbers, serviço full completo. Daqui a pouco eu pego lá e entrego aqui a ele. Obrigado, The Barbers, sem vocês isso aqui não seria possível. Voltando aí, né, a questão da paciente que chega pra gente, muitas vezes ali já doente, já em cascata final de doença,
que às vezes, né, a gente tem uma certa dificuldade não só de mudar o hábito dele, mas também de recuperar boa parte da funcionalidade dele, né? Porque principalmente quando envolve uma doença estrutural, não é tão simples como a gente gostaria, né? Esse paciente que chega para você já numa cascata final de doença, etc, etc, às vezes que você não conseguiu lá trazer através de uma rede social, ele entende claramente o ponto em que ele se encontra ou ainda tem muita dificuldade, às vezes, para entender? Muitos pacientes não querem acreditar. Eu percebo isso. A gente fala da gravidade da patologia, mas eles parecem que não estão ouvindo o que a gente está falando. Mas é um trabalho de conscientização. Então, esse paciente ele vai ter um atendimento continuado, ele vai estar retornando na consulta e cada consulta você vai mostrando ali a gravidade do quadro dele. Hoje eu tenho muitos pacientes com insuficiência cardíaca, muito paciente infartado em acompanhamento e são pacientes há muitos anos já, seguem certinho o tratamento, fazem o acompanhamento e o resultado é bom. Esses pacientes assim, normalmente eles tendem, e aí, claro, obviamente, a se tornarem pacientes crônicos, né? Sim, sejam sim. pacientes crônicos com um grande grau ainda de funcionalidade preservada, às vezes sem um grau, né, muito bom de funcionalidade preservada, às vezes, falando aqui de uma forma bem austerclínea de ser, tem paciente que não consegue nem subir uma escada, um degrau de escada. Né? Exato. Lembro lá das classificações, isso uma dos parâmetros, dos objetivos a serem observados é isso. Mas esse paciente precisa, de qualquer forma, receber aquela mentoria, né? Por mais que ele ainda não tenha tanto lastro para mudar a funcionalidade dele, se ele não muda a rotina, muito provavelmente o desfecho será ainda pior, né? E exatamente, né, como você fez, né? Começou ali suas caminhadas, diminuindo peso e tal, foi evoluindo. Hoje é um meio maratonista, né? Vai pro Iron também, no final do ano, não? Mal conseguia subir uma escada, tô correndo 21. Não vai pro Iron, não? Eu decidi ficar só até os 21. Só até os 21. Eu não acho fisiológico. Sim. Até os próprios 21 eu já não acho, porque eu fiz o teste comigo mesmo. Meus exames, né? Eu medi testosterona no início, 225. Depois que eu comecei a atividade física e emagreci, eu cheguei a 970. E aí eu corria 5, 10 km. Quando eu comecei a fazer o endurance, a passar a correr 21, eu voltei a fazer os exames. Meu cortisol subiu e o testosterona caiu para 750. E eu sinto que não é fisiológico. Quando eu passo ali do km 15, já vejo que é forçado. Então, não pretendo passar dos 21, não. Sim, sim. É uma boa observação, até porque... quem foi que falou isso aqui? Foi Daniela, meu Deus. Daniela Cabral, né? Que é presidente hoje da Regional Sergipe, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sim. Ela falou aqui que está muito na moda, né? Todo mundo quer virar atleta e todo mundo quer percorrer longas distâncias e aí vira alvo. Acho que Rafael falou isso também aqui, né? Não, o pessoal acorda do nada, quero virar Ironman. Exato, né? Vê o amigo correndo, começa ali a correr, aí vai para a primeira prova de 5 km, no outro mês já está em 10, 6 meses já está em 21. Você vê o paciente ainda nem adaptou frequência cardíaca, nada, e já vai escalando, querendo chegar na maratona. Dani falou mais no sentido das doenças súbitas, né? Dos mal súbitos que acontecem. Às vezes o cara, né, tá ali forçando algo que não adaptou ainda e aí ele termina sofrendo uma arritmia que muito provavelmente seria desencadeada em um outro momento, mas pelo esforço foi desencadeado naquele momento e já era um mal súbito. E Rafael falou muito mais das lesões, né? Então é um cara que realmente não adaptou a estrutura óssea, a estrutura muscular para esse sentido. Foi muito mais na linha do médico do esporte, né? Dani também muito mais na linha da arritmia. Mas sempre com essa observação, né? De você já com outro olhar. Mas a dica que fica é: não faça aquilo que você não está preparado para fazer. Por mais que você seja capaz. Não é verdade? Sim. Eu sou capaz de ir para a Lua, mas não estou preparado para ir para a Lua. Então deixa eu quieto aqui no meu canto, que eu não vou conseguir fazer isso daí. Né? E reforçar a importância de fazer uma avaliação antes de começar
atividade física. Como eu trabalho com SUS e pego muito volume, é muito comum encontrar miocardiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica de VD, paciente com pré-excitação ventricular, podendo fazer um Wolff-Parkinson-White. Então, paciente que tem coronariopatia e não sabe. Uma simples consulta, uma boa anamnese, uma ausculta ali, você vê um sopro, uma valvulopatia, você já tira aquele paciente do risco de começar uma atividade. Exatamente. Então, tem muita coisa evitável, né? E com uma simples consulta, uma anamnese bem feita, um exame físico e um eletro, eu já consigo pegar muita coisa. E se precisar complementar com outros exames, também faz. Aproveitando o gancho que você falou aí, né, de uma simples consulta, eu vou puxar o gancho para a minha parte agora, que é tecnologia, que eu gosto muito de falar de tecnologia, que são os wearables, né? São os vestíveis aí da tecnologia. Hoje é anel, é pulseira, é relógio, é óculos, que é o que eu vou falar sobre a corrida depois, para vocês aí nos bastidores, né? Essa detecção, né, por tecnologias, por um relógio, por um smartphone, sei lá, algo conectado ali que seja capaz de monitorar sinais vitais e tal. Qual é o seu olhar para isso hoje, né? Assim, você usa, você recomenda? Como é que eu uso o relógio. Eu uso porque é o seguinte, é uma das coisas que eu percebo muito quem está começando. O cara corre ali, ele termina forçando e não tem nem noção do que está forçando. Eu tenho pessoas aí que vão correr, iniciando ainda, já vai ali para os 5 km com frequência de 190, 200 e sem saber que está acima. Então eu uso o relógio, a gente usa ali um cálculo simples, 220 menos a idade, seria a frequência máxima. No meu caso, tenho 41 anos, dá 169 batimentos. Então eu sempre estou olhando. Se eu percebo que eu estou chegando, eu já faço uma precaução. 160 batimentos eu já reduzo a minha velocidade. Eu não ligo para pace, o pessoal me pergunta muito, qual é o seu pace? Não olho isso. A corrida para mim é muito mais mental que querer ganhar ou querer baixar pace. Então eu corro rápido num dia, depende de como está meu dia. O dia que eu corro devagar, reduzo, sem problema, eu não fico preocupado com isso. Mas o relógio me auxilia muito aí para ficar monitorizando a frequência cardíaca, é isso. A gente já falou aqui de várias outras tecnologias e até de outras... Eu até comprei um anel, mas nunca usei. Você me lembrou, eu vou usar. Tem milhares de outras tecnologias hoje, né? E muito provavelmente em um X intervalo de tempo aí a gente consiga desenvolver muito mais tecnologias, né? Como diria Elon Musk, são apenas interfaces, né? Exato. Em um determinado momento todas... Bom, segundo ele, não tem nada a ver com isso, a doidice é dele, vocês cancelem ele, não eu. Mas ele disse que em um determinado momento todas as interfaces irão acabar, né? Que a gente vai usar o Neuralink, né? Que é o chip no cérebro. E aí vai parar de ter interface com tudo, né? Hoje eu tô com 3 interfaces aqui na minha mão, 3 celulares, parecendo um doido. 3 não, 4, que ainda tem um computador. Então, é uma forma de você interagir, né? Então, hoje, no meu telefone, eu falo, ele marca a agenda, eu falo, ele dá um comando lá no meu Mac que tá rodando lá com alguma coisa para fazer uma aula, para fazer não sei o quê, certo? Então, em um determinado momento, isso vai acabar. Não sei quando, ele já prometeu que é de 3 a 5 anos, né? Então, vamos ver. Eu espero estar vivo daqui para lá. Eu espero que os robôs não se rebelem. Veja, a gente falou... E naturalmente, claro, além do acompanhamento aqui por um relógio, alguma coisa, né? Você tem lá a possibilidade da pessoa dentro da... Né, vou chamar aqui de mentoria, já avisei. Até dizer, poxa, tive isso hoje, aconteceu isso comigo e tal. E ele ser, né, assessorado ali naquele sentido ali. Dentro dessa metodologia que você criou, né, dessa forma de você atender o seu cliente, você olhar para o seu cliente, e de uma forma que, né, o cuidado vai além do consultório, a gente entende também que em X momento vai haver uma necessidade de se estabelecer limites. Sim, né? Porque e crescer a equipe. E crescer a equipe, né? Não dá para o Dr. Auster ali responder 2.000 pessoas, por mais que você... Eu faço no máximo 20 pessoas por grupo. Sim. Né? E é porque eu sou muito ativo. Então... Hoje eu sou o cara que está o tempo todo trabalhando, então eu consigo dar conta por enquanto, mas vai chegar um momento que realmente precisa crescer a equipe. Ou melhorar, né, a tecnologia. Otimizar não, mas aí tudo bem, né? Talvez seja uma representação do Dr. Auster, mas talvez algo configurado como Dr. Auster, mas efetivamente não vai ser você. As pessoas vão precisar entender, vai ter provavelmente uma rotulação diferente
Exato. desse produto, né? É natural aí, né? Essa conexão, né, com a pessoa, eu acho que talvez diminua muito essa sensação dele se sentir julgado, né? Como você falou, né? Às vezes o cara, né, ele se sente ali de uma certa forma com um peso, com uma culpa por conta daquilo e talvez mais ou melhor acompanhado, né? Sim. Esse paciente que está lá dentro do grupo. Sim, o fato de ser eu falando com ele ali já dá uma diferença grande. Eu noto que a minha voz, a minha fala, a minha explicação tem um peso maior ali para o paciente. Ele se sente mais acolhido quando sou eu falando. Quando você tem um paciente que chega lá e diz, doutor, eu estava usando 50, agora eu estou usando 42. Né? Porque tem umas métricas assim. Sempre né? Tem umas métricas assim que são soltas, né? Assim, às vezes para alguém não é nem importante sair do 50 para 42, talvez. Eu não vou falar isso no ar. Cadê Nanda para me policiar aqui? Né? Às vezes para o cara quer só olhar para o virgulino lampião, né? Sim. Às vezes o cara diz, doutor, não olhava para o virgulino, agora eu estou enxergando. Aumentou, né? Aumentou, cresceu, né? Tem essas coisas. Nando, chega aí para me proibir de falar essas coisas no ar, senão o povo me cancela. Então, tem umas métricas assim que são muito, muito pessoais. Né? Qual foi a métrica mais diferente assim que já chegou para você assim, de resultado? Assim? Métrica popular, né? Não sair do MC de 39 para 32,3. Não é isso, né? Qual foi assim, a mais estranha? Você assim? falou logo ela. Os pacientes homens falam muito disso, que tem a impressão de que aumentou. Sim. A diminuição ali daquela gordura. Exato, exatamente. Né? Aí dá essa sensação. É dessa sensação. Teve um caso interessante também que a paciente disse que sente uma diferença na hora do banho, quando vai passar o sabonete, que ela passa a mão, é como se estivesse faltando o corpo dela. Pedaço, né? Rapaz, será que tem dor fantasma para emagrecimento? Eu já tinha ouvido falar isso. Não, mas vale a pena. A galera que gosta de fazer pesquisa científica, né? Porque tem pesquisa científica, dor fantasma em membro amputado, sim. etc. Essa questão eu nunca tive, não. Principalmente na Crush Syndrome, né? Porque, não sei se você sabe, na Crush Syndrome, como o esmagamento faz a amputação do membro de forma precoce, você não tem diminuição na perda da sensibilidade e da propriocepção profunda, como seria, por exemplo, numa neuropatia diabética. Sim. Então, há uma progressão na perda de sensibilidade, então há uma menor percepção de dor fantasma. Porque tem uma adaptação. ele foi meio que se adaptando, né? Que seria diferente. Mas vale a pena, de repente, a galera que gosta de estudar aí, fica a sugestão de um tema bom aí, né? O cara olha lá, eu era barrigudo, não tenho mais, eu passo a mão, sinto que falta um pedaço de mim, né? Olha, eu achei essa fala interessante da paciente. Foi interessantíssima, pô, demais. Eu achei interessante. Tá faltando o corpo, né? Tá faltando um pedaço da pessoa, né? Essa percepção, assim, claro que né, muito mais no sentido de comunicar com as pessoas. Eita! O de casa já tinha colado aí. Ele tá querendo se manifestar aqui, viu? É um espírito. Daqui a pouco a gente arruma. Né? É sempre assim. Aí, o que é que a gente traz além disso, que é algo muito mais que comunica, né? Que se aproxima do público. É algo que às vezes tem um resultado, né, digamos assim, mais preciso. Eu vi que você fez um post bacana esses dias, que foi falando assim, 3 exames que você tem que fazer. Molibdênio, qual era o outro? Nem lembro. Eu inventei só para poder exemplificar. Eu criei uma dieta também, você viu? A dieta do crocodilo do Rio Nilo. Eu vi esse daí também, do crocodilo do Rio Nilo. Essas coisas eu faço pelo seguinte. Nossos colegas médicos, eles muitas vezes são engessados na comunicação no digital. E isso dá espaço para o cara lá, o influenciador. O criador do método do crocodilo do Rio Nilo. Ele chega, ele tem espaço para falar. Sim. Se o médico, o colega nosso, ele fala de uma linguagem muito difícil, a pessoa quer aprender e quer escutar alguém. Aí chega um esperto, diz, eu criei uma dieta aqui, a dieta do crocodilo do Rio Nilo. Conta uma história bonita, cria um inimigo comum. A dieta do Estado, ela faz mal. E ele cria uma comunidade e as pessoas seguem ele, entendeu? Teve outro que você fez,
cara, como é que foi? Então, essa Foi falha uma comparação lá, era alguma coisa assim, algo estatal, algo... Sim, dieta estatal com a dieta da tribo. Dieta da tribo. Né? Todos esses vídeos eu estou fazendo uma crítica e alertando. Somos nós mesmos da área de saúde que damos espaço para isso. Então, eu estou tentando mostrar para as pessoas que é fácil criar uma dieta diferente, uma narrativa diferente. Sim. Então, hoje o pessoal vende muito exame, vende muito suplemento, vende muita dieta diferente, entendeu? Ele dá um nome bonito ali, trabalha com aquele nome, o pessoal gosta, e ele vai crescendo, um vai chamando o outro, daqui a pouco o cara está com 1 milhão de seguidores, todo mundo comendo a dieta do crocodilo do Rio Nilo. É complicado. Tem muita coisa sobre isso. E os pacientes chegam para mim querendo fazer o exame tal e tal, que viu na internet, que o influenciador lá disse que quem não fez esse exame não viu nada no coração, só serve ele, entendeu? Então isso é muito comum pelo espaço que a gente deixa. Aí eu faço alguns vídeos criticando isso aí, justamente para alertar as pessoas e não cair nessas coisas. Tem um exame que o pessoal sempre fala, que é a dosagem sérica do colesterol transcendental. Tem um negócio Sim, desse, tem, né? Então, tem. Se o cara não coletar isso, ele não sabe de nada. Não sabe de nada. Mas tem muito isso. Eu acompanho lá, eu vejo. E é uma forma talvez até mais irreverente, né? De fazer a pessoa perceber que é possível, né? Eu recebi um paciente que estava com obesidade mais de 100 quilos, com LDL muito alto. E aí eu deixo bem claro para vocês, se você tiver dislipidemia, 1 hora você vai ter problema, porque o LDL é elevado e a dislipidemia é uma das coisas mais estabelecidas na cardiologia. Tá? E quanto maior o tempo de exposição, maior o risco. Então, esse paciente me trouxe o exame dele com LDL acima de 200, ele com mais de 100 quilos, pré-diabetes, sedentário, mal sobe lance de escada. E ele, quando eu falei do LDL, ele disse, não, mas eu vi na internet que tem um grupo de pessoas com LDL elevado e não desenvolve doença do coração, que são aqueles hiperrespondedores de massa magra. São atletas, os caras fazem treinamento de triatlo, pesado, com dieta cetogênica, né? E aí, como ele usa o metabolismo lipídico, o que é que acontece lá nos exames dele? O LDL fica elevado, triglicéridos abaixo de 70, com HDL acima de 80. Mas o cara tem 15% de massa gorda ou menos, ele tem uma VO2 de 50, é atleta, o risco dele agora é ganhar a maratona. E aí meu paciente, o risco de não subir a escada da própria casa. E não tem como comparar. Além do mais, esses pacientes que apresentam esse fenótipo, tem pouco tempo de estudo ainda, não dá para levar uma conclusão. Mas assim, no período curto, eles não desenvolveram aterosclerose. E aí o pessoal vai se validando disso, que escuta lá do influenciador e vem com um perfil completamente diferente, achando que não vai ter problema, entendeu? Então, é necessário a gente bater nessa tecla e alertar. A gente perdeu muito, né? A capacidade de criticar informações que são necessariamente... Eu não vou nem falar de falsas, porque a informação falsa, ela precede de talvez uma má intencionalidade. Sim, né? E a informação distorcida, ela talvez, ela não necessariamente venha carregada de má intencionalidade, às vezes ela vem com um déficit realmente de cognição mesmo, de conhecimento. Né? Então a pessoa entende, né? Rafael Crash fala muito disso, né? Da neurocomunicação agora, né? Que é tudo neuro. Não, porque a neurociência fala isso, porque a neuroresponsividade, porque o neuromarketing, o neuro... Você percebe que eu não critico diretamente, né, nem fortemente nenhum deles. Sim. Porque eu entendo que eles estão falando, achando que está falando o correto, a verdade. Sim. Eu não entendo que seja maldade, não. Sim. Então, a minha crítica ela é mais de alerta para quem está assistindo. Eu falo do ser humano de modo geral, não só quem está se apresentando no marketing, porque eu ainda atuo muito na gestão direta, né? Não só na parte de consultoria, que é uma gestão mais indireta, e a gente vê isso na prática. A gente diz, cara, você 10 anos estudando mapeamento de processos, e você está me dizendo
que você supôs, ou que você acha, ou que Exato, deveria ser feito dessa forma. Não é, porque ele tem a plena convicção de que ele está fazendo certo. Exato. Né? Às vezes ele É não o paciente que não toma a medicação que você passa, mas toma o chazinho da vizinha, o remédio que o vizinho passou. Sim. Esse tem um quê cultural muito grande, mas o que Rafael fala é a questão do efeito Dunning-Kruger, né? Então, quanto menos eu tenho conhecimento, eu acho que eu tenho uma maior percepção de que eu não preciso aprender e que eu sei o que eu estou fazendo. Quanto mais conhecimento eu tenho, menos eu tenho essa percepção. Mais E é isso que trava muitos colegas médicos no digital. O famoso só sei que nada sei, né? Que que inspirou isso daí. Tem muita trava porque fica com medo do julgamento do mais experiente, né? Isso é muito comum. Menospreza até o próprio conhecimento, né? Exato. Você fala muito, cara, de coisas muito simples, né? E eu acho que talvez eu brinco, né? Que toda vez que alguém vai me falar como é que faz alguma coisa, eu sempre digo, siga a regra de Pareto, né? Que assim, faça o básico. Se eu fizer o básico, daí para frente você já foi metade. Então, essa forma que você faz vai alcançar muita gente, vai responder a muita gente, vai tratar muita gente. E aqueles casos que são pontuais, né? Eles continuarão sendo pontuais. Então, eu acho que tem um propósito muito forte nisso daí, né? Tem uma coerência com o que você está vivendo também. E eu digo, já vamos chegando aqui em quase uma hora de conversa. Daqui a pouco tem um quadrozinho aí, não sei se você já sabe do que é, se você já assistiu algum episódio, mas tem um quadro surpresa aí. Eu lembro de uma passagem interessante, eu falei que ia falar disso, né? Mas eu precisava só do detalhe. A simplicidade vem em alguns atos. Em 2007, Orem, Campina Grande. Sim. 2007. Foi 7? Eu não lembro a data, não. Acho que foi 2007. Era o segundo período. Então deve ter sido 2007. Lá vai a gente, pô, a organização. Orem, para quem não sabe, são as Olimpíadas Regionais de Medicina. E você vê qual é o nível de simplicidade, né? A gente foi pegar o ônibus no Shell dos Jardins. Foi. E aí chegamos no posto Shell, a Austerclino estava lá, de manhã, isso, a gente saindo de madrugada para ir, quase de madrugada para ir para Campina Grande. Pode falar, né? Não tem problema não, né? Pode falar. Não, pode falar. E aí ele estava lá, pô, com os amigos, né? 3 amigos lá na época, eu lembro bem dos 3, figuras emblemáticas demais, né? E aí ele falou, oxê, meu irmão, vocês estão pagando ônibus, estão indo para onde? Rapaz, a gente está indo para as Olimpíadas de Medicina. Oxê, pô, eu sou médico, pô, você é médico, eu vou também. Ele tinha um Peugeotzinho na época, não era um Peugeot prata, né? Peugeot preto. Preto. Era. Aí falou, eu vou também. Aí falou, rapaz, vai não, pô, você vou, meu irmão, e eu vou daqui. Rapaz, não vai, vou, não vai. E ele foi, realmente. E ele simplesmente... Bem pertinho, né? Pô, Campina Grande. E ele simplesmente foi sem roupa, sem hospedagem, sem preparação nenhuma. Ele disse, não, meu irmão, chega lá, eu durmo no carro, eu durmo onde tiver, eu vou. Então, é essa simplicidade que talvez, né? Claro que isso de muitos anos atrás, hoje se reflita nesse cara que né, tem uma vida pessoal hoje muito conectada com a vida profissional. Sim. Né, para você chegar ao ponto de você ter um grupo com seus pacientes, e paciente é paciente na sua vida profissional, e de repente compartilhar sua rotina, né, como você falou aqui nos bastidores, o que você come, o que você faz, a hora e onde você está, né, a ponto de fazer com que as pessoas realmente vivam o que você está vivendo. Então, eu queria que você, depois de eu fazer todo esse pré-anúncio, falasse um pouquinho sobre o que é esse propósito para você, né? O que é isso no cuidado do seu paciente, né? Qual é essa sua missão, para que as pessoas recebessem isso como uma mensagem. Isso vem de base, é da educação. Meus pais são médicos também, meus irmãos são médicos, meus tios, a família é uma família bem sucedida, né? Apesar de eu conhecer todo mundo, um grande abraço a Allen, né? Que acompanhei a Allen muito tempo, como diz um amigo meu anestesista. Você é um anestesista frustrado, porque eu queria muito ser anestesista, acompanhei a Allen muito tempo. Um abração, Allen. Saudades, viu? Então, minha família ela sempre foi muito simples, muito humilde, sempre tratou bem o próximo.
E aí vem de berço. Então, eu via Desde o exemplo do meu pai, exato, do leite neto. Exemplo do meu pai, exemplo da minha mãe, dos meus tios, dos meus avós. Então, assim, não tinha como ser diferente, né? Esse tratamento meu é natural, não é nada que eu aprendi, não. É uma coisa que veio da criação, vem de criança. Sim. E uma mensagem, assim, para a galera hoje. Você vai dar uma mensagem para a galera para falar sobre quem é Osterclínio, Medicina 3.0 e o futuro que vem aí. Então, a mensagem que eu deixo, sempre eu falo, é o seguinte: quando você for fazer alguma coisa, faça pensando em ajudar alguém. Então, todo vídeo que eu vou gravar, eu penso como é que eu vou ajudar alguém nesse vídeo e de que forma eu posso ensinar para que eles aprendam realmente o que eu estou falando. Então, é isso que faz a diferença. As pessoas sentem quando você quer ajudar, quando você quer passar a informação de verdade. E aí o resultado modifica. Então, antes, né, de a gente ir para o nosso quadro, então já prepara aí para a gente ir para o quadro. Queria agradecer aqui a mais um parceiro também, que é a Singulare Vestaria, Suítes Trajes Arregou, todas as duas assinadas pelo meu grande amigo Adriano, né, Vasconcelos. Né, tive em São Paulo semana passada, fui vestido de suits, Trajes Arregou, mais uma vez, muito elegante, muito elogiado por todos, com meu terno pistache, né, sempre, né, marcando presença, e claro, sempre vestido pelo meu amigo pessoal, Adriano Vasconcelos. Obrigado, sem vocês, com certeza essa iniciativa não seria possível. Então, se você quer ter uma boa imagem, uma boa apresentação, estar sempre elegante onde você chega, conheça Suítes Trajes Arregou, Singulare Vestaria, com atendimento muito personalizado, completamente em alta costura e alta alfaiataria, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, Suítes Trajes Arregou, Singulare Vestaria, obrigado, sem vocês, essa parceria, esse podcast, essa ferramenta de comunicação não seria possível. Muito, muito obrigado. E agora vamos para o nosso quadro, né? Um quiz rapidinho no instinto. Você já estava aqui preocupado. Esse eu não sei como é que funciona, não. Vou explicar, pô. Não vou fazer assim. Não sou tão mal assim, não. É um quadro rápido, quiz, tipo bate-bola Marília Gabriela. Então, ping-pong, eu faço uma pergunta e você responde com uma resposta, uma palavra ou com uma frase curta. E claro, você é o convidado, você que manda. Se quiser explicar a sua resposta também, fique à vontade. Sim. Beleza? Então, hoje, né, no quadro No Instinto, primeira coisa, uma palavra que define sua transformação em 2025. Autoconhecimento. Caminhada ou corrida? Corrida. E qual é o maior inimigo da saúde metabólica hoje? Resistência insulínica. Um hábito que mudou sua vida? A corrida. Medicina do futuro, em uma frase. Medicina do futuro é medicina com acompanhamento. O que você sintetiza do quadro para quem está ouvindo? Tomem a decisão de cuidar de sua saúde agora. Não postergue. Tem que ter... O poder da ação é importantíssimo. Se você ficar postergando para amanhã, depois, você nunca vai cuidar de sua saúde. Então, defina e cumpra. Comece agora. Importantíssimo. Cara, eu acho que sempre tem isso, né? A gente sempre tem algumas histórias. Você contou as suas histórias aqui, né? Eu ainda fechei com chave de ouro numa história aqui de época de faculdade, pois tem 20 anos, né? Quase 20 anos, na verdade. Mas sempre carregado de muita informação, né? E a gente fica sempre na esperança, na expectativa que as pessoas vão além das nossas risadas, que a gente, né, sempre conta aqui, né, os causos, né, como diria o grande Carlos Batalha. Dei uma entrevista a ele lá essa semana. E ele é um grande contador de causos. Claro, um cara extremamente experiente, né? E um cara extremamente experiente, ele sabe contar a história. Tem repertório para contar a história. A gente está só começando, né? Então, é importante que as pessoas vejam que por trás dessas histórias tem muita comunicação, tem muita informação, tem um conhecimento que é válido. Assim como você faz, né, na sua rede social. Sim. Né? Você vai lá, leva história, poxa, um paciente, dona fulaninha, conto muita história. Não sei de onde e tal. Que poxa, é natural meu. Sim. Foi o doutor Diego Correia que me alertou. Sim. Ele disse, Austin, na universidade, no intervalo, a gente sentava ali fora, nos arredores,
das didáticas, e você ficava contando história e todo mundo parava para ouvir. Vá lá no Instagram e conta história. Aí eu fiz isso e deu certo. Inclusive a base, né, é o tal do storytelling, né? Exato. Então, é literalmente contar história. Às vezes a gente pula um pouquinho isso e não entende. Então, Auster, assim, queria te agradecer demais, né? Eu sei que são muitas demandas, o tempo é muito corrido, mas para você parar, para vir aqui gravar um pouquinho. Tem algumas, né, lembrancinhas aqui. Eu prometi a cortesia, tá no carro, eu vou te entregar agora. Eu você não quero. vai sair daqui sem essa cortesia. Mas, além disso, tem uma lembrancinha aqui, tá? Opa, muito do obrigado. podcast, tá? Nada demais, mas simbólico. E tem outro presente aqui, né? Pra gente que tá vivendo marketing aqui, que é um livro do nosso grande Nando, né? Sócio proprietário aqui do estúdio onde a gente tá gravando, que é um livro que fala sobre marketing na equinocultura. Eu, como todo mundo que vem aqui, já tem um pezinho no marketing. A metade anterior do livro é só falando marketing. Certo. Depois ele entra na parte da equinocultura. Então, Perfeito. independente ou não, né, de você ter uma relação com a equinocultura, é um livro que pra gente que já está trabalhando com marketing, que a gente já está trabalhando com digital, precisa entender um pouquinho mais. É uma leitura super dinâmica, super rápida, gostosíssima Ótimo, de ler. excelente. E, além disso, tem a oportunidade de sair autografado pelo autor, né? É. Claro, eu vou fazer minha dedicatória aqui nos bastidores, claro, mas tem a oportunidade de pegar o escritor. Então, fica aqui também Muito um obrigado. presente, né? Espero que goste da leitura. E, no final, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera aí, como é que encontra, né, Dr. Osterclínio, onde é que o Dr. Osterclínio atende. Eu sei que vai precisar de um episódio para dizer os lugares que você São muitos lugares. atende, mas deixa aí uma mensagem para o pessoal e como te encontrar também, né? Na Medicina 3.0, nós estamos em 2 endereços. No Instituto Martins, em Aracaju, e na Luz Med, em Umbaúba. Instituto Martins fica onde? O Instituto Martins fica no Jardim Europa. Jardim Europa, no Jardins. né? Aquele bairro Jardins. Isso. E a Luz Med é na cidade de Umbaúba. Na cidade de Ubaúba. Mas, de qualquer forma, procura lá. Rede social, Instagram, como é que acha? @Osterclínio Marinho. Tem mais alguma rede social para encontrar? TikTok. TikTok. @Ostermarinho. Aí, tá vendo? TikTok, @Ostermarinho. Então, se você já marca a consulta lá pelo Instagram agora? Marca. Marca. Então, se você quiser marcar sua consulta com ele, vai lá, Dr. Osterclínio Marinho. @Osterclínio Marinho. @Osterclínio Marinho. Manda uma mensagem, vai lá. Pode chamar ou no direct ou no link do WhatsApp que tem no meu perfil. Então, clica no link do WhatsApp, marca sua consulta, vai conhecer a Medicina 3.0, porque eu tenho certeza que você vai parar de postergar o que você está postergando agora e cuidar da sua saúde, seja homem ou seja mulher, não é verdade? Isso. E outra, ainda vai participar do clube de corrida dele. Vamos correr juntos. Vai correr junto. Então, Oster, obrigado de verdade pela sua participação. Um carinho enorme. Só lembrando, todo mundo que vem tem que voltar. Vamos voltar. Então, ninguém vem aqui, vem só uma vez. Todo mundo que vem. Foi vai pouco ter que voltar tempo para a gente novamente. falar tudo que tinha para falar, então vamos voltar. Aqui eu sempre digo que se deixa, a gente fica conversando 5 horas. E se começar a contar história, Maria do Eu céu, nem vai contei pra- história hoje. Exatamente, né? Se contar a história, a gente vai longe. Mas tem um episódio só, vai ter que ter outro episódio só pra gente começar a contar a história, só os causos, né, dos atendimentos, porque eu sei que vai vir muita coisa por trás dessas histórias, por trás desses causos aí que eu sei que não são poucos. Então, obrigado, meu. Foi uma mais honra, vez. muito obrigado A pelo honra foi convite. toda minha receber E aqui. vamos voltar. Né, o grande Osterclínio, e a gente volta. Então, pessoal, para quem assistiu, muito obrigado. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, ativar os sinos das notificações lá no YouTube. Tá na academia, no engarrafamento, ou tá na corrida com seu óculosinho, Sim. ou quer ouvir, bota lá no YouTube Music, que também está disponível em formato de audiocast. E eu vejo vocês no próximo episódio. Uma boa noite. Valeu.